Olá, pessoal. Começando pelos dados da economia de hoje, e a principal notícia é que a inflação nos Estados Unidos mostrou uma queda, o que aponta para aquela perspectiva de queda na taxa de juros. Então, essa queda na inflação americana apontando para uma perspectiva de menor apertamento monetário e, portanto, para melhores perspectivas de crescimento. Esse dado da inflação não foi absolutamente comemorado, porque se a gente olhar aqui no gráfico, bastante interessante, inclusive, desde 1965, mas se a gente focar aqui no período recente, apesar da queda expressiva nos últimos meses, do pico aí de 9%, já caiu para quase metade o dado do mês passado da inflação anual já abaixo de 5%, mas esse 5%, quando comparado com o histórico dos Estados Unidos, a gente vê que ainda se encontra bem acima desse histórico, Se a gente pegar os últimos 30 anos, em raríssimas ocasiões a inflação atingiu esse valor aí próximo dos 5%. Então é um dado positivo pela tendência de queda, mas um dado negativo que mostra que a inflação, apesar de estar cedendo, ainda se encontra num patamar bastante elevado em comparação ao histórico nem tão recente assim do país. E se tivemos dados positivos da economia americana com a redução da inflação, a cada dia tem aumentado a dúvida sobre a força real do crescimento da economia chinesa, da recuperação da economia chinesa, sobretudo ao longo desse ano de 2023, que é o primeiro ano desde o fim da política de Covid-0, ou seja, a China realmente retomando o normal pós-pandemia. A própria China colocou como meta o crescimento de 5% esse ano. A grande maioria dos analistas acreditam num crescimento superior a esse 5%, mas a pergunta é quão superior? Vai ser próximo dos 5% ou vai ser 6%, 7%? E os indicadores apontam aí que a meta foi escolhida, não foi realmente a esmo, Então, a frustração em relação a esse crescimento adicional acima dos 5%, que não vem se confirmando. Então, a primeira notícia que eu trago aqui, uma notícia muito importante para o Brasil, que mostra que a demanda por minério de ferro tem caído, o que tem levado inclusive a uma queda do preço do minério. O Brasil, como grande exportador de minério de ferro, e Minas Gerais mais especificamente, cujo estado depende muito das receitas com a exportação de minério para o seu orçamento, obviamente serão impactados com essa situação da queda do preço. Aonde a gente vê aqui, que desde o início do ano o preço já caiu mais de 20%, em torno aí de 25% desde o início do ano. Não é uma situação incomum, o preço já vinha ao longo de 2023 nesse patamar deprimido, mas a volta para esse valor sinaliza que essa retomada da demanda não vai continuar indefinidamente, A China, o crescimento da China, como eu tô falando, ele vai ser moderado em relação ao que já foi no passado, por exemplo. E esse crescimento mais moderado reflete em toda a demanda por commodities e, no nosso caso aqui em Minas Gerais, o minério de ferro sendo afetado e, segundo os analistas ouvidos aí pelo jornal, sem uma previsão de retomada dos
dos movimentos altistas no minério de ferro. Então, na maioria das projeções, o minério de ferro deve ficar oscilando aí entre 80 e 100 dólares por tonelada nesse ano de 2023. Essa é a perspectiva e que, obviamente, como eu já destaquei, impacta diretamente a situação financeira do Brasil e especificamente do estado de Minas Gerais, grande exportador de minério de ferro. E para completar essas perspectivas chinesas, que não são tão otimistas em termos comparativos, ou seja, a China também enfrenta problemas de crescimento, problemas financeiros, né? A China não tá longe de estar num estado de economia em equilíbrio financeiro chinês, vem enfrentando problemas, porque desde o início do século, a China vem investindo pesadamente em projetos no continente africano, chegando aí em 2016 a investir quase 30 bilhões de dólares na África. E desde 2016 vem reduzindo esses investimentos no continente, porque cada vez mais insegurança em torno desses investimentos, inclusive também crescente a quantidade de calotes que a China vem recebendo. E aí, obviamente, né, desse outro lado, a China usa em seu favor também como emprestadora de última instância. Então, ela fornece os fundos para resgatar esses países que não conseguem honrar os compromissos com investimentos financiados pela própria China. E aí é trazido essa situação, sobretudo em função da questão atual no Sudão, aonde o país vem afundando em direção a uma guerra civil, e a China fez grandes investimentos nesse país, sobretudo no setor de petróleo e gás, e com o aumento dessas tensões e a possibilidade de guerra civil, é muito provável que esses empréstimos acabem sendo frustrados. Então a China, muito cuidadosa nesse momento em relação à sua exposição à África, porque obviamente a questão não é só construir, né? É usufruir desses projetos ao longo de décadas para, de fato, escoar a produção, sobretudo de commodities, no continente africano. E na medida que essas incertezas aumentam, a China vem reduzindo essa exposição no continente.